vi a Nasli aqui da entrevista. Hoje em dia todo mundo fala, não, a Nasli é um fenômeno. Quem que vai falar que não tem como. Mas você viu o tanto que ela estudou também? Muito. Beleza, talvez se você estudar igual ela, você não vai ficar em primeiro lugar em todos, igual ela ficou. Ela é fora da curva. Mas você vai passar em algum. Eu garanto pra você. Não tem como, cara. Se você estudar bastante, assim, com seriedade mesmo, levando como se fosse um trabalho e tal, não tem como dar errado. Dá certo. Entendi. Eu falei pra você falou uma coisa, cara, que tudo bem. Você falou assim, você tem que se conhecer. Isso é fato. Galera, você tem que se conhecer, mas eu tô ouvindo a história dele. Você falou que você todos os dias acordava 3h30 da manhã pra estudar até o dia da prova. Você não tinha nem folga? Não, o que eu fazia? De domingo, eu sempre tirava um dia pra estudar menos. Então, de domingo, eu estudava bem menos horas. Sempre fiz isso, mesmo em pós-edital. Mesmo falta um mês pra minha prova. Eu pegava, não por ser o domingo, nada, podia ser qualquer dia. Mas eu geralmente calhava de ser o domingo. Era um dia que eu estudava menos, pra eu recarregar a energia ali pra começar a semana. O acordar cedo, pra mim, não era nenhuma coisa, não era a questão. Eu sou um cara que acorda cedo. Mesmo agora, por exemplo, assim, eu acordo 6 da manhã. Não preciso acordar 6 da manhã, mas eu sou um cara matutino, sabe? Então, assim, não era tão penoso pra mim acordar cedo, mas o que era penoso era ficar muitas horas ali, porque eu sempre estudei assim, eu estudava 1 horinha e parava 10 minutos. 1 horinha, 10 minutos. Você fazia o Pomodoro, né? Faço. Porque eu acho que funciona muito. Eu não consigo ficar 3 horas seguidas. Eu acho fantástico o Pomodoro. Porque não dá, cara. Mesmo agora, a gente tava conversando isso lá na fazenda, a galera... Porque a gente tá num ciclo de palestras lá, né? Sim. E, cara, o pessoal que palestra lá... Então, umas palestras de 2, 3 horas seguidas. A gente não dá conta. A gente fala, meu Deus, como é que o cara consegue falar 3 horas seguidas? E você não presta mais atenção. A gente não consegue mais prestar atenção. Aí os caras falam, não, como é que a gente estudava, hein? Aí a gente falou, não, mas a gente fazia pausa e tal, porque driblava, né? Sim. Mas eu fazia essas pausas e um dia da semana eu tirava pra estudar pouco ou nada, às vezes. Às vezes, realmente, eu não estudava. Ô, galera, se você... Porque, assim, muita gente que assiste nós aqui é iniciantes. Você que não é iniciante, você já sabe o que eu vou falar, mas você que é iniciante, a técnica Pomodoro de estudos não é só para concurso público, pode ser para vestibular, um livro que você está lendo, mas a gente está falando de concurso. Ela é aquela que você vai estudar 25 e descansa 5, vai estudar 50 e descansa 10. Isso depende de pessoa para pessoa. Mas normalmente é de 50 a 1 hora você descansa 10. Por quê? Você não aguenta. Seu cérebro ele pifa. E aí ele está falando da técnica Pomodoro que ele usava quando ele estudava para concurso público, acordando às 3h30 da manhã e até às 10 da manhã, horário que ele entrava no serviço. E em cima disso, não chegava um momento que você ficava cansado? Não, ficava. Você ficava cansado? E assim, eu não tinha hora fixa por dia que eu estudava, sabe? Eu tinha sempre um mínimo. Eu falava, não, eu quero estudar no mínimo, por exemplo, no mínimo 5 horas líquidas por dia. Ah, tá. Eu sempre tinha o meu mínimo. O máximo era quanto eu aguentasse. Mas eu ficava entre 5 e 7. 5 e 7? 5 e 7 por dia, né? Líquidas? Líquidas. Pô, cara. Ficava muito ali. difícil. Porque daí o que eu fazia? Eu estudava essas 5 horas. De manhã eu conseguia bater quase as 5 horas líquidas. De manhã. Até as 10, né? Das 3 às 10. Parava ali, tal. E aí, quando eu chegava do trabalho, eu estudava mais 1 ou 2 horas. Você estudava ainda à noite? Estudava. Merda. Não tinha como, com a prova marcada. Então, mas esse estudo que você fez das 3h30 da manhã, você falou que foi o pós-edital de Minas, né? De Minas. Antes você não fazia isso, né? Não. Ah, tá, entendi. Não, foi só pra Minas, por quê? Eu não tinha outra opção. Era ou isso ou eu não estudava. Porque eu não conseguiria estudar muitas horas depois do trabalho. Tá. Então, e a prova de Minas já estava marcada. E eu estava no período eleitoral. Então eu não tinha tempo livre. Eu só tinha esse horário aí. Eu tinha antes de eu ir. Aí eu comecei, na verdade, não foi direto às 3 da manhã. Eu comecei acordando às 6. Eu falava, bom, entre as 10 e tal. Eu fui diminuindo. Cada vez mais eu falava, bom, vamos ver o limite que eu consigo aqui acordar cedo para render mais na minha manhã. Sim, claro. Porque no final do dia eu chegava cansado. Então o máximo que eu rendia era 1 ou 2 horas. 2 horas era muito, assim, bem. Sim. Porque o render, eu falo, é de hora líquida mesmo, né? Porque ficar na frente do computador só também devaneando não adianta nada, né? Então, era o que funcionava pra mim. Depois que passou Minas, aí acabou o período eleitoral, eu não precisei mais fazer isso. Aí eu voltei à rotina normal, de acordar cedo, eu estudava um pouquinho de manhã e tal. E aí eu tirei férias também. Eu lembro que pra segunda fase de Minas, eu já consegui tirar férias antes da prova. Então já foi mais tranquilo. Tá. Tanto que eu consegui melhor na segunda fase do que na primeira. Sim. Eu nem aconselho fazer isso. Na verdade, foi uma coisa que eu fiz, porque assim, era o que eu tava motivado. Eu falei, não, vou aproveitar que eu tô motivado, eu vou pra cima. Então, pra mim, acabou dando certo. Mesmo que não deu certo em Minas, talvez deu certo em São Paulo, porque eu já dei esse gás ali atrás, né? Eu consegui voltar ao meu nível anterior, que eu tava lá em 2017, rápido, porque eu fiz uma doideira ali mesmo. Sim, sim.